Follow Focus é um acessório acoplado à objetiva, né, que permite o controle externo do foco, por engrenagens que se encaixam no anel de foco da objetiva. Ele pode ser controlado por um joystick, né, que permite ajustes afastados do equipamento, utilizando um monitor para visualização ou acoplados no corpo da câmera, né? Com esse com o joystick, né, ele permite ali ser ligado a essas engrenagens e dar ao foquista, né, que é o profissional do responsável do foco, né, para ele controlar distante do equipamento. Se não, tem essa opção das engrenagens, onde ele vai ter que ficar mais junto ali do equipamento, acompanhar no monitor de referência que der, e aí fazer a passagem de foco, né, e acompanhar os objetos em movimento ali dessas cenas gravadas. O teleprompter são aparelhos conectados à câmera e ao tripé, que são projetados para leitura por uma apresentadora ou apresentador e que está sendo filmada ou filmado, né? Essas estruturas são de jogos de espelhos, né, que permitem que a apresentadora ou o apresentador leia o texto subindo ao mesmo tempo que é captado pela câmera, sem desviar o olhar, né? A utilização do teleprompter ajuda a apresentadora ou o apresentador a conseguir ler esse texto, né? Dar essa leitura aí de um roteiro ou de as notícias diárias, né? O teleprompter é muito associado ao jornalismo e aí você consegue ler esse texto, né? E consegue olhar para o fundo da objetiva também, né? Para olhar para a objetiva, garantindo essa qualidade na captação, né? Dando a sensação que o apresentador ou a apresentadora não está desviando o olhar ali, o foco da gravação. Há modelos mecânicos que é compostos basicamente por um jogo de espelhos, né, angulados ali, e aí esses mecânicos ele possuem um suporte para você colocar o dispositivo móvel, né, ou um tablet ou um smartphone, e aí você consegue fazer o download de um programa, né, um aplicativo, onde vai fazer esse texto subir, né? E aí você controla a velocidade, o tamanho da fonte e algumas outras configurações. E aí ele é projetado, ele fica em cima desse suporte, ele é projetado nesse jogo de espelhos, e aí nesse jogo de espelhos ele aparece na tela, que é onde a objetiva está atrás, né, de um espelho, assim. Esse espelho vai passar o texto e a objetiva está atrás gravando também no mesmo momento. E há modelos também eletrônicos, que aí já contam com computador e já tem um software para a leitura do texto, né? E aí você também controla a velocidade do texto subindo, ou o tamanho da fonte, né? A cor da fonte e outras opções. Bom, o último tópico, finalizando esse curso, é o de atuação do cinegrafista em cinema, TV e redes sociais, né? A atuação do cinegrafista no mercado profissional é ampla e abrange diversos setores do audiovisual. O cinegrafista é o responsável por capturar imagens com alta qualidade e atender exigências de diversas demandas e colaborar com a construção visual de documentários, filmes, programas de TV e outros formatos. Mercado de trabalho. Entender as possibilidades que os equipamentos oferecem, as limitações e as necessidades do formato é essencial para a atuação do cinegrafista. E conhecer essas limitações, né, e necessidades tornam o cinegrafista mais procurado, né, mais profissional ali, onde ele consiga seguir as orientações da equipe, né? O cinema, a produção audiovisual é uma arte coletiva, né? É uma forma de comunicação também que é coletiva, para o coletivo. E assim, ele conhecendo o seu equipamento, ele cria essa visão ali para ele, esse olhar para ele, né? E ele consegue pegar mais trabalhos ali, mais projetos por demandas, né? Que há a possibilidade de trabalhar fixo em um local, em empresas, produtoras de comunicação, agências de publicidade, emissoras de televisão, né? Ou comunicação de órgãos oficiais, né? Ou como freelancer, profissional autônomo, que atende demandas de produtoras, né? Dessas agências,
em produções cinematográficas e projetos. No cinema e na publicidade, a atuação do cinegrafista no mercado profissional é ampla e abrange diversos setores, né? O cinegrafista é o responsável por capturar imagens com alta qualidade, atendendo às exigências de diversas demandas e colaborando na construção visual de TVs, séries, filmes e outros formatos, né? Em nicho como o cinema e a produção cinematográfica, né? Isso já pensando em streaming, porque teve esse boom de produção, né? Tanto com a expansão das redes sociais, tanto também com o consumo de streamings, né? Aparecendo cada vez mais streamings para o consumo de conteúdo. Nesses nichos, né, é necessária a formação de uma equipe dentro dessa realidade fílmica ali, dentro desse projeto, onde cada um vai executar uma função específica, né? E as produções são formadas por uma equipe que geralmente é composta por um diretor de fotografia, né? Que atua junto com os outros diretores e é o responsável por idealizar imageticamente e executar o visual do projeto cinematográfico. Então é composta por um diretor de fotografia, um operador de câmera e assistentes, né? As atribuições de um diretor de fotografia. As principais atribuições são coordenar a equipe de fotografia, decidir situações de mudança de cenário ou luz, dialogar com a direção do projeto e com a produção, né, em relação à visão artística, gerir cronogramas com a produção e com a equipe de arte em relação aos cenários e iluminação, né? A equipe de arte junto com a maquinária é a que vai fazer esse mapeamento da luz e também a equipe de arte cuida dos cenários, figurinos, né? Além de escolher previamente, né, já com a direção do projeto, né, ou o diretor, ou uma equipe de produção, escolher os equipamentos, enquadramentos, iluminação, que sejam coerentes com o orçamento do projeto, né? Os operadores de câmera geralmente são os responsáveis por operar a câmera de acordo com as orientações do diretor de fotografia, né? Os operadores de câmera, eles estão presentes em boa parte nas grandes produções, onde há um orçamento maior e contrata equipes maiores, onde cada um vai fazer essa função separada, né? Melhor, assim, distribuindo as demandas entre a equipe. Então, quanto maior a equipe, melhor fica a divisão do trabalho ali, né? E eles estão presentes, esses operadores, para operar a câmera e seguir as orientações do diretor nessas grandes produções. Em pequenas produções e médias produções, é comum o diretor de fotografia também ser o operador de câmera, né? Porque aí ele já previamente, né, na pré-produção, escolheu as objetivas, escolheu o filtro, escolheu o tripé, qual equipamento vai usar, né? Qual chassi, qual câmera. E essas escolhas são prévias, né? Com a direção do projeto. E aí, durante a gravação, os assistentes vão cuidar de gerir desse equipamento, né? E o operador, ele opera durante a gravação. Em médias produções e pequenas, é bem comum o próprio diretor de fotografia também ser o operador. Em documentários, o próprio diretor de fotografia é o operador, é o assistente, né? Porque o documentário ele já pede equipes menores, né? Para não ali constranger o entrevistado ou alguma outra situação que fuja ali da produção e não consiga fazer o registro, né, da melhor forma ali proposta. Os assistentes são os responsáveis por montagem dos equipamentos, transporte pelo set de filmagem, carregar as baterias, organizar e dialogar com as equipes, né? Falando com a equipe de produção sobre esses cronogramas, com a arte ali, sobre os detalhes do cenário, é isso, é aquilo. Geralmente sempre tem referências, né? Tem ali um plano, né? Esses planos desenhados, né? E aí consegue ter essa referência, onde aquele vaso está posicionado ali, e aí isso os assistentes podem dialogar caso algo esteja saindo do controle. Geralmente cada equipe ela tem a sua própria
a sua própria gestão ali, né? E sua própria autoridade, né? E aí o primeiro assistente ele é responsável pela organização do equipamento, as trocas de objetiva, a montagem dos tripés e calibrar as câmeras, né? E durante a gravação, geralmente, ele também é o responsável por manter o foco em objeto, né? Fazendo o trabalho do foquista, né? Utilizando o follow focus, né? Ou ali a engrenagem na objetiva ou o joystick, ele conseguir fazer essa operação, né? E manter o foco ali em passagens de cena, né? Em movimentos de cena ou passagens bruscas de foco, né? Já o segundo assistente é o responsável pela manutenção do equipamento, transporte durante a captação, carregamento de baterias, né? Organizar e fornecer as gravações e informações para os loggers, né? O logger é um profissional que ele tem uma conexão aqui com a fotografia, mas ele é ligado à produção. O logger ele é o responsável por arquivar, né, todos os arquivos ali que foram feitos no set. Geralmente eles fazem esse levantamento de quantos planos foram, colocam o máximo de detalhes e descrições ali da gravação e depois levantam uma planilha para a equipe de produção para a escolha dos melhores planos, para saber, esse plano teve um barulho de buzina que atrapalhou o áudio. Não, então não dá para usar o áudio desse plano, né? E aí o logger vai fazer esse arquivamento. E quem faz esse levantamento aí dessas informações junto, né, é o continuista. E aí o segundo assistente tem que ter essa comunicação com o continuista, né, que levanta essas informações, os números dos arquivos, né, e o com logger também que faz salva os arquivos, né, salva em diversos dispositivos, né, caso algum corrompa ou aconteça algum erro, para ter essa garantia da segurança do material, né? E aí, bom, nas publicidades, né, nas produções publicitárias, as produções apresentam estrutura e hierarquia similar às produções cinematográficas, né? São responsáveis por transmitir imageticamente os ideais de uma empresa, assim como seu posicionamento no mercado. É interessante que a produção comunique as vontades da equipe, né, de produção e da direção, além da empresa em questão, né? Tem que ser coerente com o cliente ali, né? Bom, a atuação do cinegrafista na televisão, em emissoras, né, de televisão, o cinegrafista é o responsável por captar imagens, contando histórias ou definindo a composição imagética de transmissões nos programas televisivos. Há uma equipe disponível para atender diversas pautas, né, principalmente pensando em jornalismo, como não pode furar a pauta, deixar de cobrir uma pauta, né, um acontecimento em algum lugar, aí essa equipe consegue cobrir todos os fatos, né? E aí há escala, né? Há essa organização para não deixar nenhum fato sem ser coberto ali e também toda essa comunicação com a equipe, né, de direção dos programas que já definiram a estética, né? Então, por exemplo, o jornalismo tem um formato bem redondo já, né? Ele já é bem formatado ali e os cinegrafistas vão agir seguindo essas orientações da equipe de direção. Pensando em jornalismo, há também as gravações em externa, né? Gravações ao ar livre ali, como programas de entretenimento, reality show, coberturas jornalísticas, telejornais. E aí o jornalista, sabendo já esse visual que a emissora tem, né? Essa postura já da direção em questão da imagem, ele já vai saber se adequar ali e se posicionar para garantir ali os melhores takes, né? Que sejam coerentes com o telejornal e os melhores possíveis ali da pauta coberta, né? Sendo ela externa, né? Já pensando em externa, ele usa alguns acessórios, né? Como monitores, né? Microfones, sistemas de áudio, às vezes a iluminação, né? E já pensando em ambientes internos, há o sistema de áudio como acessórios utilizados e a iluminação geralmente já é fixa, né? Porque o cenário já é fixo e a iluminação também é fixa, facilitando seguir esses padrões, né? Já é um padrão a construção imagética ali de um telejornal,
de um programa de notícias, de um programa de auditório, ele já segue mais ou menos essa definição, né? E bom, chegando ao final aqui do curso, há também a produção de conteúdo de redes sociais, né? E os cinegrafistas, eles têm sido cada vez mais acionados para produzir vídeos voltados para a rede social, né? E aí, com a expansão da internet e a ascensão das redes sociais, e com redes voltadas para o consumo, né, de produção de vídeo ou o consumo de vídeos, né, surgem demandas que necessitam de um cinegrafista, seja a produção de conteúdo para influenciadores digitais ou cobertura de eventos ao vivo, vídeos publicitários, conteúdos de marca. Sempre será essencial a presença de um cinegrafista para o registro. Criadores de conteúdo e agência constantemente necessitam de captações para entregas comerciais ou criação de conteúdo, né? Propagandas ali para serem vinculadas na televisão ou na rede social, e a criação de conteúdo como vlogs, dicas de beleza e outros formatos aí presentes nas redes sociais. Com a expansão ainda dessas redes sociais consumidoras, né, e produtoras de vídeos na vertical, né, surge o Story Maker, que ele advém do Stories, né, que é um formato do Instagram, onde são vídeos na vertical que são consumíveis, né, eles duram 24 horas no ar. Então há necessidade desses produtores, né, desses cinegrafistas, produzirem já vídeos na vertical, criando essa nova profissão, Story Maker. E aí, com a popularização dos stories no Instagram, surge também novas redes sociais de consumo, né, de produção de vídeos na vertical, e também exigem outras plataformas que já existiam a criar uma área que tenha, né, essa produção, né, que seja veiculada, essa produção de vídeos na vertical e seja uma experiência interessante para o espectador, né? Então o YouTube hoje em dia tem os Shorts, foi criado, né, o TikTok e todas as outras plataformas depois do precursor, né, o Snapchat, aderiram a esses vídeos na vertical. E com essa expansão dos equipamentos, né, e também da demanda dos story makers, vem criado essa profissão, e o mercado também tem criado novos acessórios, né, permitindo novas possibilidades para os operadores de câmera, né, para os story makers, né, produtores de conteúdo ou cinegrafistas já voltados para as redes sociais, como HDs, luzes, sistemas de som, sistemas de equipamentos de estabilização, né? Isso tudo tem contribuído com a expansão do consumo das redes sociais e também com a produção, né? Exigindo cada vez mais produções de produtoras e agências, atendendo diversos clientes, como marcas ou influenciadores, para essa produção, né? Gerando uma nova brecha aí, uma nova atuação para os cinegrafistas. Bom, esse é o final do tópico 4. Assim se encerra o curso de cinegrafia, operação de câmera. Eu fico bastante feliz com essa oportunidade e tomarem que vocês aproveitem bem. Agradeço a todos que acompanharam até aqui e eu desejo bons estudos. Obrigado, um abraço, até mais.